Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje a nossa entrevista é com o professor da FGV e do INSPER, advogado Marcelo Barbaresco. Marcelo, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista. Alexandre, prazer é todo meu. Meus amigos, a ideia de trazer o Marcelo, ele teve durante muitos anos uma participação como jurídico interno de grandes empresas imobiliárias. E agora, como advogado, pode ter uma visão externa de como funciona a estruturação de um grande negócio jurídico. Marcelo, qual que é o papel do advogado interno para trabalhar na estruturação de um negócio jurídico imobiliário? Alexandre, é uma excelente pergunta, porque inclusive escrevi sobre isso e abordei. O papel do advogado interno, ele é multidisciplinar. Certo. Ele é absolutamente diverso daquele papel desenvolvido pelos chamados especialistas do direito. Tá bom. Ele efetivamente é um maestro, ele tem que organizar todos os pontos e nunca perdendo de vista o que às vezes os advogados externos pensam, o próprio negócio, certo? E aí nesse diapasão da estruturação, ele tem que verificar todas as pontas e as ligações desse negócio de forma tal que ele se torne rentável e efetivamente fique em pé. O livro que o Marcelo está dizendo é um livro que foi recentemente lançado pela editora Almedina, né? Isso. O título é Copropriedade e Sociedade. E Sociedade. Qual foi a ideia de escrever esse livro e qual que é a abordagem que se dá? Perfeito. Ao longo da minha trajetória profissional, o que eu percebi? Eu inicio como um advogado societário. Perfeito. Não é? Depois eu embarco na questão imobiliária. E eu não encontrava, nem identificava no mercado nenhum autor, nenhuma obra que conseguisse falar dos dois temas simultaneamente. Certo. Ou seja, mais uma vez, a dificuldade da multidisciplinariedade do direito. Perfeito. E da comunicação das próprias fontes entre si. Ou eu falava com um advogado imobiliário, ou eu falava com um advogado societário. Certo. E quando eu falava com o imobiliário não entendia o que o societário fazia. Eles não se conversavam. Não se conversavam. Certo. E aí surgiam-se diversas dúvidas, porque um sabia uma parte, o outro sabia outra parte deste ponto relacionado a essa estruturação. E exatamente este livro busca conciliar o societário com o imobiliário no enfoque da estruturação de um negócio imobiliário. E conversávamos antes a respeito da estruturação de um shopping center, né? E você me dizia que 96% dos shopping centers possuem um regime jurídico de condomínio. Isso como é que funciona? Mais de 90%, aproximadamente 96%, segundo o levantamento realizado recentissimamente por uma associação que cuida disto, identificou que a estruturação dos shopping centers é realizada através do condomínio, mas não o condomínio edilício como todos nós conhecemos, que é importante distinguir que os advogados, às vezes, na sua grande maioria, confundem as figuras. Mas sim no condomínio voluntário, ou seja, eu e você, donos da mesma garrafa, e titularizando esta garrafa. Ou seja, como funciona esta relação da titulação de um mesmo bem, de uma mesma garrafa com água, dividida entre eu e você, ou partilhado em diversas partes. Certo. Não é? E o que se discutia era, seria melhor estruturar via este sistema que o mercado é predominante, ou através da utilização de uma sociedade que aí ela sim, proprietária deste imóvel, sobre ele desenvolver uma atividade econômica, no caso o shopping center. E na realidade você acredita que pelo sistema de copropriedade, eventualmente o empreendedor imobiliário ele fica um pouco mais engessado, fosse uma sociedade? Alexandre, eu diria que não utilizaria a palavra engessado. Eu diria que talvez na compropriedade o empreendedor imobiliário esteja exatamente o oposto, mais livre. Certo. Na estruturação do seu próprio negócio. Não obstante, por conta desta liberdade, poder sofrer de certas inseguranças, no caso jurídicas, que é aquilo que todos nós aqui falamos que não se deve existir neste mercado. Claro. Então ele opta, na sua grande maioria, por um regime que lhe traz certa insegurança. Para a gente fechar, qual o seu sentimento hoje, trabalhando muito tempo internamente nas empresas e hoje prestando serviço para essas empresas como um advogado externo, né? Você acredita que o papel do advogado, ele internamente, ele tem um papel mais relevante de
identificar os problemas e auxiliar internamente? Ou você acha que o advogado externo que presta esse serviço jurídico, ele tem uma maior liberdade de encontrar o empreendedor e mostrar os melhores caminhos? Primeiro, eu vou falar uma coisa que eu digo a quatro ventos. O advogado não deve ser um advogado, mas ele deve ser, em qualquer papel que esteja interno ou externo, como um conselheiro estruturador de negócios. Perfeito. Né? Um pouco importa se é advogado ou não, ele é um conselheiro. O advogado interno, por vezes, ele é ceifado por circunstâncias de submissão na sua liberdade de atuação. Perfeito. Mas também, e com a mesma intensidade que ele é cercado, ele tem a possibilidade de falar muito mais abertamente a depender das circunstâncias de intimidade que ele cria com o seu, aspas, cliente Certo. interno. E o advogado externo, você acha que eventualmente a participação dele seria um pouco mais, ele seria um pouco mais ouvido ou não? Não. Efetivamente não. Eu acho que uma crítica construtiva aos advogados, de maneira geral, eles devem falar a linguagem do negócio. Certo. E menos tentar demonstrar que ele conhece e sabe a técnica, salvo quando ele estiver na relação pura entre advogados. Muito bom. Marcelo, ótimo, eu ouvi essa toda a experiência que você teve ao longo de todos esses anos. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Ao final, a gente vai deixar aqui uma foto do seu livro para fazer divulgação dessa obra, lançada em Em novembro de 2007 no INSPER. 2017, novembro de 2017 Isso. no INSPER. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Alexandre, foi um prazer. Até mais.